Olá, boa noite. Sejam muitos bem-vindos à quarta live da semana de alfabetização. Se alguém puder entrar e me avisar, por favor, está dando para ver e ouvir bem. Olá, boa noite. O pessoal está entrando. Que alegria! Quarto dia da semana da alfabetização. Quem chegou até aqui é muito guerreiro, guerreiros e guerreiras. Na verdade, guerreiros tá certo, né? Olá, boa noite, Aline. Boa noite, Bruno. Áudio ok? Obrigada, Bruno. Ótimo. Coloquei o fone porque ficou baixo o som nos 2 primeiros dias, né? Vamos ver se hoje fica melhor. Gente, muito boa noite. Estou muito feliz. É o nosso quarto dia. Estamos aqui chegando na reta final da nossa semana da alfabetização. Oi, Flá. Oi, Tati. Hoje eu vou receber uma amiga muito querida, Luciana Lachance. Luciana é uma das pioneiras do homeschooling no Brasil, para quem não sabe. Quando tudo era mato, a Luciana já estava fazendo homeschooling, aprendi muito com ela, todos nós temos muito a aprender com ela. A gente vai falar sobre vida familiar, sobre homeschooling, sobre alfabetização, sobre literatura. A live de ontem, gente, deixa eu explicar rapidinho. A live de ontem, ela deu muito problema, ela ficou travando demais, demais. Oi, querida, obrigada, Luísa. E aí, travou demais, o tempo todo ficou travando e na hora de salvar, a gente não conseguiu salvar. Mas não tem problema, porque a gente vai acertar isso mais pra frente. Eu já combinei com a Lorena, uma nova oportunidade, a gente faz uma nova live, tá bom? Ninguém vai ficar, vai sair no prejuízo por conta disso. A Lu entrou, vamos lá? Oi, Oi, Lu! Boa noite, que boa linda! noite. Você que tá linda. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem e Ai, que vendo bom. super bem também. Ai, que ótimo. Você tava explicando que a live de ontem com a Lorena travou. Foi, travou e a gente não conseguiu salvar, mas tá tudo bem. Depois a gente vê como a gente acerta isso. Sim, sim. Vamos começar? Vamos. Então, antes de você se apresentar, eu vou te apresentar, tá bom? Melhor. Gente, olha, a Lu, ela tinha um blog chamado Chamas do Lar Católico, que desde 2013 eu já tinha ouvido falar, porque eu trabalhava numa empresa de redação publicitária que trabalhava para empresas católicas, e eu tinha uma amiga que fazia vários textos, e ela falava, Linda, olha aqui o blog dessa mulher, ela educa os filhos em casa, ela tem um monte de indicação de livro e tudo mais. E naquela época eu ainda nem tinha filhos, e eu falava, nem dava muita bola, deixei pra lá. Aí quando eu fui entrar nesse mundo de homeschooling, de alfabetização, a Lu foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Por quê? Porque desde lá, daquela época, quando tudo era mato, em 2014, ela já estava indicando livro, já estava dando passo a passo de homeschooling, já estava ajudando um monte de gente. Então a Lu é uma das pioneiras no Brasil, nesse movimento homeschooler. Então é uma pessoa muito querida, minha vizinha, minha amiga. Tô super me sentindo super tranquila, super à vontade, Lu. Quero que Sim, você com também se sinta certeza. super à vontade. Que você se apresente, Tô. fale como é a sua vida, os filhos, o marido. Conta pra gente. Conta pra quem ainda não te conhece. Tá certo. Eu tenho 3 filhos, eu sou a Luciana, sou casada, sou católica, sou formada em letras, né? Para quem não sabe, eu também tenho um canal aí literário no YouTube, onde eu dou dicas de livros e falo sobre os livros também. Já tem uns 3 meses, né? Mas antes era no blog, como a Olinda está falando aí, que eu repartia a minha rotina de homeschooling, falava já de livros, né? E é isso. Ô, Lu, eu vou desativar os comentários pra não te desconcentrar, tá bom? Depois a Tá. gente abre no final. Fala pra gente o seguinte, como e quando você decidiu educar as crianças em casa? Você e o Vladimir decidiram, não, nós vamos fazer homeschooling. Como foi essa decisão? Foi quando a Lupita nasceu. Na verdade, eu já conheci o homeschooling bem antes de eu casar, logo que eu comecei a namorar com o Vladimir, porque eu comecei a acompanhar algumas famílias católicas em blogs, porque como eu criei um blog para falar
da minha vida de noiva, né, repartir o que eu estava estudando e tudo mais, eu acabei conhecendo muitas famílias, entre elas o Shower of Roses, que muita gente conhece, né, da Jéssica. E aí, essas famílias faziam homeschooling. Aquilo, né, me encantou bastante, principalmente porque elas repartiam os livros e eu já estudava literatura infanto-juvenil na faculdade, então eu conheci através disso. Porém, como não era uma realidade, assim, era completamente inexistente no Brasil, não era só uma questão assim com relação à lei, porque de lá para cá mudou muito pouco, né? A gente está no mesmo pé que há 10 anos atrás, por exemplo, que esse limbo jurídico que nós temos, não tem uma lei legalizando, mas também não tem algo expressamente dizendo que não pode ser feito, né? Mas a falta de referência me fazia não considerar mesmo aquele caminho, né? Porque assim, como é que eu ia fazer? Como é que eu ia colocar em prática? Era surreal, assim. Só que quando eu tive a Lupita, então já tinha algumas famílias fazendo, poucas, mas tinha algumas famílias fazendo. E eu não queria me separar dela, assim, não era questão assim, eu não sei uma boa escola para colocar. Mas eu percebi que eu queria fazer aquilo, que eu dava conta e que eu queria pelo menos prolongar a estadia com ela e depois com o meu filho, o Dimitri, que nasceu depois, né, quase 2 anos depois. E eu queria, pelo menos, a infância, a primeira infância, ficar com eles e depois nós veríamos, né? Então foi no fato concreto de eu me tornar mãe e principalmente de eu ver que o que eu conseguia já fazer com ela desde muito pequenininha, eu abracei o homeschooling, né? Na prática. E aí depois não teve mais dúvidas. Não, depois a gente decidiu realmente seguir por esse caminho, porque nós somos felizes fazendo isso, né? Primeiro, assim, claro que a gente também, se fosse considerar a escola, teria que pensar numa concreta. Então, assim, a gente não tinha muita opção, então eu nem pensava. Só que aí calhou do meu marido depois se tornar professor numa escola em São Paulo muito boa, que inclusive tem, não posso dizer que ela é católica, mas tem uma orientação muito boa nesse sentido, né? Então, para você ter uma ideia, lá tem padres que atendem confissão toda semana, tem uma capela na escola, os meninos estudam num prédio, as meninas em outro prédio. Então, era assim, era tipo a escola do sonho. Mas não abalou em nada, assim, nem por um dia a minha decisão. Eu fiquei super feliz que ele foi por emprego e eu continuei minha vida aqui, porque era isso que eu queria fazer mesmo. E como a gente fala, essa é uma situação que, conforme formos caminhando, né, na vida, pode ser que mude, pode ser, né, mas a gente toma a decisão assim, por enquanto estamos fazendo, esse ano vamos fazer, ano que vem também, e se um dia a gente mudar de ideia, também vai ser bem pensado. Sim. E aí, Lu, quando você. Então, você já tinha essa decisão de imediato, assim, né? Antes Sim. de entrar nesse processo, não foi uma coisa assim, está na escola, não gostei, vou tirar, que é a situação maior que a gente vê hoje, os pais que estão entrando no homeschooling entram por essa situação. Sim. E aí, como é que foi o processo de alfabetização da Lupe, né? Que daí você conta pra gente como foi o desenrolar, como aconteceu pra gente visualizar. Então, quando eu conheci esses blogs, né, lá nos Estados Unidos, o método fônico, ele é muito popular, eu não sei se é uma regra, me parece que sim, mas todos os blogs que eu via de homeschooling eram métodos fônicos. E na faculdade, eu estava fazendo faculdade ainda de letras, justamente eu estava estudando fonética e fonologia, então eu fiquei super encantada com o método fônico. Então, desde antes de eu casar, eu já comecei a estudar e eu estava decidida que, né, mesmo que fosse para a escola, né, porque antes de eu me casar ainda não tinha isso certo, eu queria alfabetizá-la em casa pelo método fônico, porque eu queria usar o método fônico, eu estava convencida de que era o melhor, eu tinha uma certeza assim absoluta, né, de que estava tudo certo. Eu tinha descoberto o ouro e eu ia usar, e estava tudo garantido, né? E aí, depois, é claro que também algumas pessoas começaram a divulgar também o método fônico.
como o professor Carlos Nadalina há uns anos atrás, mas eu fui atrás de alguns métodos que eu pudesse usar em língua portuguesa, né? Porque realmente não daria para eu comprar nos Estados Unidos, e eu fiquei surpresa, porque eu achei até que eu ia ter que fazer alguma coisa bem improvisada, e eu fiquei surpresa que nós tínhamos pelo menos 3 cartilhas de método fônico aqui no Brasil, embora não fosse muito adotada nas escolas, nós tínhamos aí disponíveis, então eu fiquei mais feliz e mais tranquila ainda, porque aí que não ia ter erro nenhum, né? Porque eu já sabia a teoria, já tinha a prática, então, né? Sim, sim. Se você quiser falar o nome das cartilhas, pode falar, porque aí as pessoas ficam, né? Certo, então eu descobri a Casinha Feliz, que foi a que eu acabei adotando. Eu vi que tinha uma professora de papel, mas eu não gostei, assim, visualmente dela, né? Uhum. Depois até a Camila do Hoje em Casa comentou contigo que os textos são ruins, então, né, que bom que eu não escolhi. E tinha a do Capovilla, né? Isso, Capovilla. E aí eu decidi que eu ia, né, alfabetizar. O que acontece? Eu já conhecia toda essa questão da consciência fonológica, então eu já sabia, assim, que tipo de brincadeira eu ia fazer com ela em casa, as histórias que eu iria contar, o que eu iria selecionar, porque, como eu te falei, né, eu acompanhava esses blogs americanos. E eu tinha percebido, por eu me interessar por literatura, qual era a linha que eles usavam, né? Então, eles usavam toda a linha das cantigas tradicionais, né, do nursery rhymes, que eles chamam lá. Então, eu já saquei. Então, é isso que eu vou usar aqui na língua portuguesa. E aí eu comecei a colocar tudo em prática, esse processo de pré-alfabetização. Depois eu descobri o livro Consciência Fonológica em crianças pequenas, mas também eu já estava bem adiantada nesse processo, né? Então eu resolvi que eu ia já pôr em prática. E eu comprei a cartilha, e aí quando a minha filha faltava mais ou menos uns 3 meses para fazer 5 anos, eu decidi que eu já ia começar, né? Porque afinal eu já estava fazendo esse processo de consciência fonológica e pré-alfabetização desde que ela nasceu, porque eu sempre li em voz alta, vamos cantar, tudo aquilo eu fazia. E aí, perto dos 5 anos, eu falei, tá na hora, vamos lá, vamos começar, né? E aí foi que eu tomei logo um balde de água fria, porque deu tudo errado, não fluía mesmo. Então, eu comecei aplicando a Casinha Feliz. Para quem não sabe, ela é um método que ela é indicado, obviamente, para o primeiro ano da escola, porque é quando as crianças estão aí na alfabetização e vão usar as cartilhas mesmo, né? E, então, é para a criança que está aí entre 6 e, às vezes, até entre 7 anos, porque por toda essa questão do corte que tem hoje, né, nas escolas, se você fizer aniversário depois de março, você tem que... aquela coisa toda. Então, hoje as crianças no primeiro ano, elas têm 6 anos mesmo, né? E aí eu comecei a usar, eu comecei a aplicar, e a minha filha não estava conseguindo compreender quando passava, assim, para a sílaba, vamos dizer, né? Ela já conhecia que cada som do alfabeto, cada letra do alfabeto tinha um som, até as variações, né? De algumas letras. Só que na hora dela formar uma sílaba, né? Na verdade, ela formava uma sílaba, por exemplo, ela formava ba, mas na hora de juntar ba com lá e formar bala, era impossível esse processo. Eu tentei de tudo, eu repeti, eu fui bem devagar com ela. E aí eu cheguei a pensar, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, ela deve ter dislexia, né? Porque eu tenho dislexia. Então eu pensei, vai ver que ela também tem, né? Então, né? Porque quando eu era criança e estava aprendendo a ler, eu tinha muita dificuldade, porque algumas questões da dislexia você não consegue ver a letra mesmo, né? Tem uma questão de embaralhamento aí. E eu passei por esse processo, mas a questão é que não era isso, né? E eu conversei com algumas amigas para tentar identificar, e realmente ela não tinha essas questões mesmo, que poderiam estar associadas à dislexia. Então,
eu comecei a ficar muito ansiosa, comecei a ficar muito nervosa. O momento de fazer essa alfabetização começou a ficar muito difícil. Ela não gostava. Quando ela me via com a cartilha, ela já, né, já ficava naquela ansiedade, digamos assim, né? E aí, claro, que eu sabia que o recomendado era que esse processo geralmente começasse mesmo nos 6 anos, só que eu não estava convencida disso, porque eu achava, né, que esse pessoal da escola tá pegando leve, botar 6 anos é tarde, sabe? Eu leio desde sempre, vai dar super certo. Aquela coisa meio da internet, né? A escola faz tudo errado e agora eu vou consertar. Só que comentando com uma amiga minha, que é mãe homeschooler também, que já tinha alfabetizado 2 crianças, ela falou assim para mim, faz o seguinte, para tudo e continua na consciência fonológica, brincando, batendo palminha, cantando, história rimada, jogos de rimas, tudo isso. Por mais tempo, né? E, assim, no começo um pouco contrariada, mas, assim, como ela tinha bastante experiência, né? E aí eu resolvi seguir. E essa mãe, com toda... Inclusive a minha comadre, Jaqueline, se estiver me assistindo, essa mãe, com toda a experiência dela, né? Ela me colocou nesse caminho, que era um caminho que tinha estudado letras, né? Que conhecia a fundo o método fônico, mas eu nunca tinha alfabetizado concretamente uma criança, né? Eu nunca tinha feito isso, então eu não sabia o que esperar. Eu não sabia, assim, o primeiro tropeço, eu não sabia a primeira dificuldade, né? E isso é uma coisa que, não desmerecendo o estudo na universidade, até porque as pessoas que vão estudar isso, elas também vão passar pela experiência, e eu acho que a experiência mesmo é que vai dar o direcionamento, mas eu não tinha nenhuma experiência. E foi a experiência dela que foi crucial para me apontar um caminho simples, do tipo, o que ela precisa nesse momento é passar por mais tempo pela consciência fonológica, porque ela não tem maturidade ainda para passar por isso de juntar as sílabas, né? E foi aí também que eu percebi que eu não iria fazer tudo pelo método fônico. O que acontece? O que eu percebi na prática é que a consciência fonológica ela é muito mais importante, né? Isso aí você pode dar com qualquer método, do que necessariamente você fazer a criança ler por todo o processo do método fônico, que seria, né, juntar cada som da letra e depois, né, fazer uma sílaba, mas não partir para outra sílaba pronta, mas sim fazer todo aquele caminho, né? E para minha filha, especialmente, essa questão toda do método fônico, nessa parte, foi muito difícil para ela. E a partir do momento que eu introduzi o método silábico, depois que eu passei mais 8 meses na consciência fonológica, então, como eu falei para vocês, eu comecei, ela ia fazer 5, então eu passei mais 8 meses, aí acho que, não, mais 10 meses, na verdade, porque quando eu voltei, ela tinha 5 anos e 8 meses. Então, imagina que até 5 anos e 8 meses com a Lupita, eu fiquei realmente só nessas atividades, né, que eu já comentei aqui. E aí, quando eu voltei com 5 anos e 8 meses, aí eu já voltei assim, poxa, vamos começar, talvez um pouco tarde, né, mas confiando na minha comadre, que falou que ia dar tudo certo. E a filha dela, tipo assim, a filha dela estava com 6 anos e meio, a Lara, e assim, ela estava lendo as Crônicas de Nárnia, né? Então eu pensava, nossa, nunca que eu vou chegar nesse ponto com 6 anos e meio, porque eu estou começando as palavras com 5 anos e 8 meses, né? Então eu já fiquei assim, né? Um pouco do orgulho, assim, já, né? Um pouco ferido aí. Mas aí eu comecei, para minha surpresa, né? Tipo, em 1 mês ela estava lendo. Foi muito rápido mesmo. Porque daí tudo aquilo que eu tentava fazer ela entender, ela, tá bom, bala, acabou. Sabe? Tipo assim, muito rápido, a ponto de realmente aquele momento que era um momento de ansiedade, né, ter se transformado. E é claro que nesses 8 meses, toda hora eu mandando mensagem para a Jaque, né?
já aqui aí, já tô fazendo isso, agora o que eu faço? Não, agora você vai focar nesse tipo de atividade e agora você deixa um pouquinho o outro. Ah, tá bom, é isso que eu vou fazer, então eu vou lá e vou fazer. E essa minha amiga, essa minha comadre Jaque, ela é homeschooler de 5 filhos, né? E ela sempre fala, nossa, eu não tenho uma formação acadêmica, mas foi ela quem me passou toda a experiência concreta, né? E realmente me ajudou. Porque eu acho que não só com a questão da alfabetização, mas tudo que você se propõe a fazer, você precisa da experiência, você precisa de alguém que já tenha alfabetizado. E no caso, ela tinha alfabetizado os 2 filhos mais velhos dela, né? E todo mundo que passa, nem que seja uma vez por essa experiência, consegue saber qual é o caminho. Alguém que talvez, por nunca ter passado por isso, fique realmente perdido. E eu tinha bons métodos, eu tinha um livro de consciência fonológica, eu tinha essa cartilha, né? Toda prontinha, teoricamente, eu só deveria seguir capítulo por capítulo. Né? E tem inclusive o livro do professor com algumas orientações, mas essas cartilhas, elas partem do pressuposto de que você é um professor em sala de aula, então ela não vai explicar assim, né, as curvas e tudo mais. E no caso dessa cartilha, ela avançava muito rápido pelo fato de ela ser escolar, né? Então, assim, o que eu percebi também? Eu continuei usando ela, mas concretamente, assim, o que realmente a alfabetização da Lupita, ela aconteceu mesmo na parte prática. Eu sentada com ela, realmente fazendo todo esse preparo. Na verdade, a cartilha em si, ela foi até um pouco indiferente, né? Porque eu tinha que complementar muito. Quando uma atividade tinha dificuldade, eu tinha que reproduzir essa atividade várias vezes. Então, eu tive que ver o meu ritmo e o ritmo dela na prática para fazer isso acontecer, né? Então, assim, o diferencial mesmo foi eu ter conhecido alguém que sabia esse caminho. Claro, eu também ter, como eu te falei, já conhecido um pouco mesmo. Mas, por exemplo, se tem alguém aí que nunca estudou método nenhum de alfabetização, o que você precisa realmente é saber, na prática, o que vai ser esse caminho, o que esperar desse caminho, né? Como você vai reagir, principalmente com muita calma. Graças a Deus que eu encontrei a Jaque, porque senão eu teria passado por um processo de nervosismo e até ficado insistido com a minha filha, de repente até marcar esse momento como um momento negativo, né? E saber o direcionamento me ajudou muito. Perfeito, perfeito, Lu. Olha, tem várias coisas para falar. Eu dava para ouvir você falar o resto da noite aqui, mas eu quero dar alguns destaques. Você veja, né? Eu sempre falo, sempre, que não é o método que define uma boa alfabetização. E você falando isso é só comprovação. Por quê? Porque no final das contas, mesmo conhecendo, sendo uma aluna de letras, conhecendo o processo metodológico, que é muito importante, ele tem o seu papel, foi uma mãe educadora, né, que te ajudou. Por quê? Porque a educação é a pessoalidade mesmo, né? Sim. É uma pessoa para outra pessoa. E no fim das contas, se naquele momento você tivesse só um caderninho e um lápis, a Lupita teria sido alfabetizada do mesmo jeito. Né? Por quê? Porque é a sua dedicação, a sua presença diária, o seu olhar atento que define isso, na verdade. Então, assim, muitas vezes as mães ficam ansiosas, nervosas, preocupadas, e elas só precisam de uma Jaque, sabe? Que fale, olha, na verdade, você pode tentar um outro método, ou você pode esperar mais um pouco, fica mais essa parte de que pode ser consciência fonológica, mas que antes desse nome, as professoras antigas sempre falavam como conhecer o alfabeto, né? Conhecer o alfabeto do começo ao fim, de trás para frente, todas as letras, as suas articulações principais e tudo mais. Porque às vezes esses nomes assustam, e aí as mães pensam assim, ah, mas eu não sou professora, ah, mas eu nunca estudei letras, ah, mas eu não sei o que é consciência fonológica, então eu não dou conta, então eu não sei, eu não vou conseguir. Quando, na verdade, a alfabetização, ela não é uma atividade intelectual superior, né? Ela é só, assim, só não, porque demora, porque demanda a nossa atenção, porque demanda o nosso tempo, porque demanda a nossa paciência.
Não é simples no sentido, não dá pouco trabalho, dá trabalho. Mas ela, com uma constância, um trabalho diário, a coisa vai acontecer, né? O que a gente precisa é só de um elemento aqui, o outro elemento, mas no fim das contas, uma pessoa para outra, que foi o que aconteceu com você. E eu acho assim que ela ter te falado, olha, o que você precisa é esperar, é uma sabedoria tão grande, né? Porque é só você esperar, porque muito provavelmente ela não tá pronta ainda. Sim. Pronto, resolveu um problema que parecia ser, nossa, eu não estou usando o método ideal, a minha filha nunca vai aprender a ler, né? Porque a gente tem essa preocupação. A Helena também, eu me lembro que numa época ela travou muito nos dígrafos. Ela lia muito bem sílaba simples, ela lia muito bem, mas o nhá, o lhá, Sim. não ia. E aí eu falei, eu vou esperar, né? Eu vou esperar que daqui a pouco eu tento de novo. E eu me lembro que você falou isso pra mim, porque a gente ainda não se conhecia pessoalmente, mas eu já ia atrás de todas as mães homeschoolers do mundo, eu sou a chata, eu já era a chata. E eu já tinha te perguntado numa conversa, acho que no Facebook, e você tinha me falado isso, olha, Lupita, eu precisei parar um pouco, porque ela ainda não Sim. estava pronta, às vezes, né? Então, assim, um conselho assim, às vezes muda tudo, não é? Porque é uma Sim. pessoa para outra pessoa. O que às vezes acontece é que a gente fica nessa coisa, qual o melhor método, qual o melhor material, qual a melhor apostila, qual o melhor, né, nossa, o melhor desenvolvimento científico teórico, quando na verdade Sim. a gente só precisa de uma outra pessoa que fale, olha, às vezes é melhor você esperar porque não tá pronto e tudo mais. E aí, eu quero ver você falar. E aí o Jimmy, como foi o Dimitri depois a Lupita? E a Lupita lê super bem, né? A Lupita lê vários livros por semana, não é Sim. isso, Lu? Isso, a Lupita lê muito bem. Inclusive, eu coloquei um marco que com 6 anos e meio ela já estava lendo livro de capítulos. Então, eu alcancei a Lara, né? Então, eu fiquei super feliz, porque eu comparo assim com... tipo, quando você está aprendendo a dirigir, né? Quando você está aprendendo a dirigir, o começo é um processo que realmente você tem que aprender onde que troca a marcha, para que serve isso, tem que ficar super atento. Mas uma vez que você dirige, você vai para outro estado. Você não fica naquele processo devagarzinho, como no começo, sempre, né? Então, a partir do momento que ela realmente adquiriu isso, ela conseguiu ir longe, né? Como você falou aí, a Jaque me ajudou nisso. Ela, claro que ao longo do caminho ela foi me dando outras dicas, né? Mas eu acho assim, que também, se você não tiver nenhum direcionamento e você não tiver uma orientação, você também, mesmo com o material, você não vai conseguir, que era o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu passei por esse processo a primeira vez, com o Dimitri, eu já comecei mais no tempo certo mesmo, já não estava preocupada, já não estava ansiosa, né? E aí o Dimitri, eu não sei te dizer como foi, só sei que eu sentei para ele, vamos, Dimitri, vamos fazer a casinha feliz agora. Ah, tá bom, e ele estava lendo. Estava lendo. Sério, com o Dimitri eu não passei assim por nenhuma questão de vamos juntar as sílabas aqui, né? Vamos passar por esse processo. Até porque, como eu dobrei o tempo de atividades com a Lupita, é claro que, ainda que não fosse uma obrigação dele estar ali, ele era muito interessado, ele ficava ao redor, né? E você aprende principalmente pela audição. E nessa fase, por isso que a consciência fonológica que a gente fala é um nome para ouvir músicas que deem ênfase nos sons, né, nas rimas. Então, é você trabalhar bastante esse tipo de coisa. E então, ele estava muito treinado nisso, de tal forma que, quando a gente sentou para fazer, ele já estava preparado para isso, né? Então, assim, eu tive algumas dificuldades nesses dígrafos também. Eu me lembro que ele teve bastante dificuldade assim, no NH e no LH. Ele confundia muito alguns sons também, como, por exemplo, o P e o B, ele confundia um pouco, né? Principalmente quando eu fazia algum ditado assim, e aí na hora de escrever, ele trocava a letra, né? Não é que ele não tinha escutado, ele tinha escutado, mas na hora de reproduzir,
ele cometia esses equívocos, o que também é super normal, né? Super Eu normal, acho que o mais importante que eu acho assim é que a alfabetização, o maior problema dela, para mim, é logístico. Em que sentido, né? É que numa sala de aula, uma pessoa responsável por, sei lá, 20 pessoas, ainda, né, que ela tenha bastante conhecimento e tenha bastante experiência também, ela vai ter uma limitação aí, que nesse momento é tão importante e crucial que isso seja individual. Então, assim, as mães, independente de estarem fazendo homeschooling ou terem os filhos na escola, tomar isso para si, você vai contar com essa vantagem, até porque até pouco tempo a alfabetização estava a cargo das mães, né? É só a gente pensar que a própria escola pública, ela não era obrigação dela garantir a alfabetização. Inclusive, toda a mudança do currículo para transformar o primeiro ano na alfabetização, né, que antes era a alfabetização, e aí você ia para a primeira série, que é o atual segundo ano. Tudo isso foi feito para garantir que fosse primeiro obrigatório nas escolas a questão da alfabetização. Porque era muito natural para as mães, donas de casa, comprarem cartilhas, né? E saberem um pouco do que é esse universo de alfabetizar uma criança, né? Elas não eram formadas, elas não estudavam, mas elas sabiam aplicar a cartilha, porque aquele era um universo assim, que, para começar, todo o ambiente ajudava no sentido das brincadeiras orais, né? Isso faz muita diferença na hora de você alfabetizar uma criança. Tudo isso que a gente tem que reproduzir hoje de uma maneira, entre aspas, artificial, né? É uma coisa que elas contavam com isso antes. E elas estavam disponíveis para aquilo. E elas sabiam que elas tinham que fazer aquilo, porque a escola não ia garantir. Não era uma questão só de condição. Era muito difícil você achar uma escolinha que fosse educação infantil, né? Não tinha na escola pública, você tinha que colocar numa escola particular, mas mesmo numa escola particular era difícil achar alfabetização, né? Não era tão simples como é hoje. Então, assim, é algo que era muito reconhecido por todo mundo que era possível, né? Hoje que nós temos realmente todo esse discurso da própria academia, da própria mídia mesmo, falando dessa questão da alfabetização como se fosse algo que precisa de muitas coisas. Precisa de muitas coisas hoje, principalmente porque os profissionais e as professoras, na escola, elas vão lidar com muitas realidades diferentes, né? Elas vão lidar com muitas coisas e existe todo um cuidado que você tem que ter quando você toma isso como um trabalho. Não quer dizer que o outro caminho não seja possível. Claro que vai ter aí algumas diferenças entre esses dois caminhos. Os dois caminhos, que bem aplicados, eles vão funcionar, vão dar resultados. Nós temos aí muitas crianças que até conseguem ser bem alfabetizadas nas escolas, mas a diferença entre uma criança da escola que tem a ajuda da mãe em casa ou do pai é gritante, né? Nesse momento, olha, depois até quando a criança está alfabetizada e lendo, você pode até só conferir ali o deverzinho de casa, dar uma ajudada, mas nesse momento faz toda a diferença mesmo. Eu falo sempre isso, porque ainda que a criança vá à escola, a responsabilidade da educação intelectual formal dela é dos pais, né? Então, assim, ainda que ela vá à escola e tudo mais, a gente tem um problema que hoje, nas faculdades de pedagogia, as professoras não estão aprendendo a alfabetizar. Eu tenho muitas alunas da primeira turma, pedagogas, que falam: Olinda, eu não conhecia nenhum método. Por que uma pedagoga tem que conhecer os métodos? Porque ela trabalha com crianças muito diferentes. Tem criança que não vai se dar bem no fônico, e aí você precisa conhecer o silábico para que você tenha como resolver problemas. Porque a pedagoga, ela tem que ter um nível de especialidade. Porque ela precisa resolver muitos problemas diferentes, né? Então, às vezes, a criança tem dislexia, ou então você precisa usar mais o tato, ou ela não consegue se adaptar ao fônico, e daí você usa o silábico, ou então ela consegue o fônico até um ponto, ou você tem que o silábico não dá e o fônico resolve, porque ela tem um problema um atraso de fala, e aí o fônico ajuda a resolver isso. Então, na pedagogia não tem discussão. As professoras deveriam sair da faculdade de pedagogia sabendo alfabetizar. Isso não deveria estar nem assim, nem estar em pauta, entende? E não está acontecendo. Então essa é uma demanda muito grande.
E a outra demanda é, as mães têm medo. Mas eu não sou professora, como a gente falou, e não, na verdade, eu tenho um exemplo muito bom que eu gosto, que é um amigo meu, ele é um pouco mais novo que eu, ele ficava com a avó, porque a mãe sempre trabalhou o dia todo. E aí ele falou, Linda, esses dias ele me perguntou, Linda, eu não sei por qual método eu fui alfabetizado. Aí eu perguntei pra ele, pedi, falar, me grava um áudio me falando como foi. Aí ele falou, eu ficava com a minha avó o dia inteiro e eu ia com ela na feira, no mercado, onde ela ia, eu ia atrás, né? E eu chamava ela de mãe porque eu ficava o dia inteiro com ela. E daí eu falava, mãe, o que tá escrito ali? Ela falava, pare. Mãe, o que tá escrito ali? Ovo. Mãe, e aí assim, aí ela falou que não, aí ela falava o som das sílabas, né? P com a pá, R com R, ela falava os sons. Aí um dia a mãe dele estava no mercado, pegou um livrinho para ele na fila do caixa, colocou dentro do carrinho e ele leu. Aí a mãe dele falou, quem ensinou você a ler? A avó. A avó. Não tinha ensino médio, não tinha faculdade, não tinha nada. Por quê? Porque a presença diária da avó dele, ensinando pra ele o som. Aí eu falei pra ele, foi silábico, porque ele falou das sílabas. Eu falei, alguma vez ela falou assim pra você, o som da letra B é B? Ele falou, não, nunca. E ele, meu amigo, é super inteligente, é um cara inteligentíssimo e tal. Então veja, a presença diária de uma avó alfabetizou o Caio. E a presença diária da Luciana alfabetizou a Lupita. Entende? Então, isso, Lu, é tão bom, porque assim, na verdade, nós somos aqui duas mães, né? Antes de qualquer coisa. Duas mães com dificuldades, com lutas, com incertezas, com dramas pessoais. E que na medida das nossas possibilidades, algum grau de especialidade a gente conseguiu ter para resolver problemas, né? Sim. No seu caso, para ajudar que mães que não têm noção nenhuma de literatura. Então, você pode mostrar um caminho, olha, esses livros aqui são bons para essa idade e tudo mais. E aí a gente vai uma ajudando a outra. No fim das contas, essa é a educação, né? E eu queria que você falasse, Lu, agora da literatura, né? Agora a sua aula de literatura. Só que não fala muito, tá? Fala só por causa da nossa surpresa. Fala um pouco da literatura nessa fase, da importância da leitura em voz alta para as crianças, que já é um ambiente de leitura, né? De memória auditiva e tudo mais. Dessa questão da literatura. Sim. Como eu falei, eu sempre li muito para eles. Eu lia desde a barriga já, para passar o tempo, e porque eu já tinha muito desses livros em casa, né? E como a gente não tinha televisão, eu comprei uma televisão na quarentena para ver filme, mas até a quarentena era sem aparelho de televisão aqui em casa. Não que eles não vissem um pouco de tela, porque eu deixava ver desenho, a gente tinha computador e Netflix e tudo, mas era bem controlado mesmo. Ainda é bem controlado, inclusive. E aí eu resolvi que eu passaria bastante tempo com eles lendo mesmo, né? E aí sempre foi muito natural para nós. Sempre li muito em voz alta. E como eu tinha estudado um pouco, e eu tive muito isso na minha família, eu tinha muita memória do que eu tinha passado. E então eu pude fazer o mesmo por eles, né? E isso é super importante, porque é um hábito que, se você constrói naturalmente, assim como uma criança naturalmente assiste TV todos os dias, e assiste muita TV todos os dias, se você fizer essa questão da leitura e da literatura desde cedo, o hábito ele se estabelece de maneira muito natural. Mas, ao contrário da televisão, você tem que estar disponível para isso, né? Porque a TV é só você ligar. E no caso da leitura, durante anos, você vai ser a pessoa que vai colocar aquilo em prática realmente, né? E precisa ser diário, né? Precisa ser diário, e precisa ser diário, assim, um tempo considerável. Não é aquele diário de 5 minutos, né? É um diário, assim, que tenha significância ali, que seja algo vivo, né? Que seja algo real na vida daquela criança. E isso os meus tiveram, graças a Deus. E eu sabia como escolher os livros, né? Eu sabia exatamente o que escolher, o que colocar de cada porção. Eu sou viciada em fazer lista, então eu gosto de categorizar tudo. Então, ok, história rimada, poesia, leitura maior. Eu fazia um cardápio, né? Que é um pouco do que eu falo no meu canal no YouTube. Mas, assim, eu percebo
que mesmo falando tanta coisa, o caminho ainda é um pouco de difícil acesso para as pessoas, né? Porque tem muitos detalhes que as pessoas não sabem, então elas leem muito, mas leem às vezes os livros que não são cruciais no momento certo, né? Então tudo isso eu, com um pouco de conhecimento que eu tenho, eu consegui aplicar bem com os meus. E hoje os dois, né? O meu filho fez 7 anos agora, a minha filha tem 8. E os dois leem muito bem e leem todos os dias. Eu continuo com o meu cronograma de leitura, mas eles também têm uma leitura que eles mesmos fazem. A Lupita, principalmente, pega muito livro por conta própria, né? Eu também não tenho problema com leitura recreativa, então eu tenho quadrinhos, eu tenho livros mais acessíveis, né? Com a linguagem mais acessível assim, para eles lerem. Então, o nosso universo gira muito em torno disso. Que legal, que delícia. E hoje, você acha que, assim, pra gente... Na verdade, não vou fazer isso não. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Tá. Ai, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada, peraí. Não, vamos lá. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Agora a Lu já tá mais tranquila. Eu não sei se os comentários que as pessoas... Ah, porque tava desativado, né? Vamos ver se as pessoas vão falar alguma coisa. Vamos ver se eles têm perguntas aí para fazer de tudo que a gente já falou até agora, se for alguma dúvida. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 41 minutos. Olha, o pessoal tá gostando, tá tendo um monte de coraçãozinho. Obrigada, Bia. Viu? Que Tá gracinha. vendo? Sucesso. Sim. Eu falei que a Lu ia dar uma... Fala mais sobre o cronograma de leitura. Pediram para você falar um pouco mais do seu cronograma de leitura. Já divulga o seu trabalho mais, Lu. Explica um pouquinho do que é o canal. Certo. O meu canal, para quem não conhece, é só procurar Luciana Lachance no YouTube, que aí você chega nos meus episódios. Por enquanto eu estou postando lá domingo, meio-dia, né? E eu falo de literatura. Eu fiz até alguns episódios mais explicativos, assim, sobre a literatura. E o meu cronograma, ele tenta não cometer nenhum erro do ponto de vista literário, no sentido de que é muito comum, principalmente quando você acompanha até algumas pessoas que falam de literatura infantil por aí na internet, que gostam de ler também, é muito comum que você, em vários momentos, você não consiga fazer uma seleção do ponto de vista narrativo, não só de título de livro, porque isso aí vai variar muito, mas o tipo de narrativa importante para as fases, né? E essa sempre foi uma preocupação minha, porque isso é o que às vezes define a fluência da leitura, é o que define o gosto da leitura, é o que vai consolidar a alfabetização, né? Então eu tenho esse cronograma, que é esse cardápio que eu faço, e acompanhando as várias fases dos meus filhos, eu vou mudando e vou dando mais ênfase em um tipo de narrativa em detrimento de outro. Perguntaram o que você acha dos livros que o Itaú... Sabe aquela campanha do Itaú? Sim. O que você acha desses livros? Então, o que você acha? Eu participei, acho que de umas 3 campanhas. Quando eles mandaram, acho que foi o Morango Maduro, foi uma boa seleção. Eu gostei daquela seleção. Uma outra que eu participei, eu já não gostei. Eu achei que a escolha não foi boa, assim. Mas, assim, são livros que vai depender muito, porque acho que são 3 ou 4 que eles mandam. Então, assim, cada ano vai mudar. Você vai ter uma seleção que às vezes vai ser bem acertada e outra que simplesmente você vai olhar e não vai conseguir ver um bom proveito, né? Ou se eles estão dando de graça e é só você mandar seu endereço, ok. Mas não toma isso como uma formação literária, né? Porque vai depender muito. Sim, tá certo. Aí perguntaram, estão perdendo a sugestão de lives, de livros, mas a gente já vai falar. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Deixa eu ver, peraí. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu preciso parar e rolar pra baixo. Eu sou assim. O pessoal tá falando que vai lá no seu canal depois. Muito bom, vou Certo, mesmo. que bom. Estimular em casa pode confundir e atrapalhar o que tem sido utilizado pela escola? Não, de jeito nenhum, porque, na verdade, você vai ajudar nessa aquisição de uma habilidade, né? Que, no caso, é a habilidade da leitura.
É como você treinar qualquer coisa que você esteja aprendendo num curso. Pensa aí numa habilidade de instrumento musical, ainda que você, sei lá, o seu professor de piano use um método, se você encontrar uma outra pessoa que tem um outro método e vai te ajudar naquilo, não tem como atrapalhar, né? Porque uma hora ele vai ler, e no momento que a criança lê, não importa se a professora estiver um pouco atrasada e esteja falando ainda de uma outra maneira. O objetivo é fazer a criança ler. Então, quanto melhor e quanto mais consistente for esse processo, ele não vai atrapalhar em nada. Porque é um processo que depois, de certa forma, vai terminar, aí vai começar a questão da fluência, que é claro que é uma continuação do processo de alfabetização. Mas uma vez que aquela habilidade for adquirida, é caminhar dentro disso. Então, não atrapalha. Tem um monte de gente perguntando assim, e a idade? Qual a idade para ler tal livro ou para começar a alfabetização? É que vai depender muito do ambiente também, né? Disso que a gente está falando. Uma criança que cresce num ambiente com leitura, muito provavelmente ela vai se interessar mais cedo, né? O José, por exemplo, tem 4 anos só e ele já quer ler. Por quê? Porque ele vê a irmã lendo, porque ele vê a irmã estudando. Então é um ambiente que faz muita diferença, que faz muita diferença no fim das contas no dia a dia. É porque tem uma diferença também de tipo de livro, né? Que, bom, depois eu falo, vai. Senão eu vou entrar no tema. Ô Lu, eu vou falar então, porque daí a gente já tira algumas dúvidas. Deixa eu falar, olha só, a gente já tá chegando, falta só 10 minutos. Olha só a surpresa que a gente ficou de anunciar no final da live. Tanto as pessoas que já estão na primeira turma do Primeiras Letras, quanto quem for entrar na segunda turma, a Lu vai gravar, ou já gravou? Vai gravar, né, Lu? Vou gravar vai gravar uma aula bônus para os alunos do curso só sobre isso. Sobre quais livros, assim que a criança começa a decodificar, quais os livros que são mais simples, depois quando um próximo passo, que ela já tem uma fluência um pouco maior. Então, é mais uma aula bônus. A gente já tem 2 aulas bônus no curso que já estão lá e vão ficar. A Lu vem com a terceira aula bônus do curso sobre literatura infantil. Então, eu falei focada isso no processo de alfabetização. Isso, focado no processo de alfabetização. Eu me lembro que quando a Helena começou a ler, eu perguntei pra você, Lu, ela tá lendo sílabas leves, o que eu faço? Aí você foi lá, me indicou uma coleção, foi o primeiro livrinho que ela leu e fluiu e foi super bem. Então, a Lu vai ser a nossa Jaque na questão de indicação de livros para criança que está começando a ler. Então, aí é mais um bônus que vai para o curso Primeiras Letras, que a Lu vai gravar e com certeza vai ser muito, muito bom para todas nós. Sim. Então, aí, se você quiser falar agora, pode falar um pouquinho mais do que você ia responder da pergunta da idade. Sim, eu ia falar, porque assim, é muito comum nesse processo, por exemplo, escolher bons livros para ler, que são livros infantis, que são ótimos para serem lidos, mas, por exemplo, você não sabe a importância de determinado tipo de livro que você olha e acha super simples e nem investe para comprar, na verdade. E você não percebe a importância daquele tipo de leitura, de literatura, realmente no processo de alfabetização, né? Porque, na verdade, isso vai ser super importante. Você tem 2 frentes, eu costumo falar, né? Você ler em voz alta as histórias e você cuidar da leitura que a própria criança vai começar a fazer, como você falou aí nas sílabas leves, e aí passando adiante nesse processo. Ótimo. Perfeito. Mais alguma dúvida? Tá todo mundo super feliz, comemorando. Tem um monte de gente. Tem uma que eu li aqui, Pequeno Príncipe, parece Pequeno Príncipe, gente. Jovens adultos, tá? Se alguém aí tem dúvida, é um livro para adulto, né? Tem muita gente que me pergunta isso. Só para responder, já que tem 2 pessoas perguntando aí. Ótimo. Tá todo mundo super feliz. Mas eu também, eu quero muito ver essa aula, porque a Helena já lê bem e tudo mais, mas assim, que por exemplo, aquele livro que você indicou, O Senhor Boaventura, do Tolkien, eu sabia que o Hobbit era cedo para ela, né? Embora eu pretendo começar a ler em voz alta. Mas eu sabia que era cedo para ela. Eu fiquei, mas né, pode ter alguma coisa. Aí você falou, Senhor Boaventura, pronto. Ela tá quase terminando, acho que falta 5 ou 6 páginas. Ela tá amando, ela tá entendendo. Ela fala, nossa, olha o que acontece.
Porque as ilustrações têm a ver com a história, né? Então ela Sim, vai lendo e vai relacionando para a idade dela, para a fase que ela está na alfabetização, é perfeito. Então, assim, você fazendo isso para cada fase vai dar pra gente um alívio, né? Nossa, então eu vou comprar isso para essa sim. fase e tudo mais. Tá todo mundo super empolgado com a sua aula. O que Sim, vai ser mais? ótimo mesmo. Vai ser um curso que o pessoal me pede. Eu não vou dar esse curso, eu vou dar essa aula. E quem quiser, aproveite. Uau, olha, Lu, você vai agregar muito valor no meu curso. Sim. Qual a idade da Helena? A Helena tem 6 anos e meio, a idade do Jimmy, né? O Jimmy fez 7 agora em Sim, agosto, a Helena faz em 7 janeiro. agora. Quase a mesma idade. Sim, sim. Alguém perguntou de poesia, gente, poesia todo dia, é só você fazer a rima. Entendeu? Poesia você vai ler todos os dias para a criança, nem que seja uma poesia. Ótimo. Eu fazia Beleza. a leitura em voz alta, Camila, assim, umas 4 vezes no dia, quando eles eram pequenos. Agora a gente faz mais ou menos em 2, às vezes em 3 momentos do dia, né? Fazendo parte desse cardápio aí que eu estabeleço. Então, não é o mesmo livro, são tipos diferentes de livros, né? Que se você Uhum. organiza direitinho, você consegue. Não é muito se você pensa num momento de refeição, fazer um tipo de leitura, né? Ótimo. Ah, o curso está aberto? Não, o curso está Vai aberto abrir amanhã. amanhã. Como lidar com o tema da... Imperdível. Ó, Lu, pra você. Como lidar Sim. com o tema da morte nos contos de fadas para crianças de 2 a 4 anos? Então, eu até postei no meu feed. Vocês precisam aprender a selecionar a questão dos contos de fadas. Ele vai ter algumas matizes, ele vai ter alguns contos que você realmente não vai ler, não significa que você está condenando ou cortando os contos de fadas, né? Mas 2 anos para você apresentar alguns temas, como por exemplo o do Barba Azul, que aparece lá as mulheres esquartejadas, né? Você não vai fazer Ah, isso, é porque terrível esse conto. não tem nenhum cabimento isso. Então vai no meu feed, tem uma lista de contos indicados até 4 anos lá. Eu vou deixar. A hora que terminar a live, eu vou postar o seu perfil, tá, Lu? Porque às vezes tem Ah, gente aqui que ótimo. ainda. Se bem que deve estar aparecendo o seu perfil aqui na live, mas eu deixo lá nos stories também. Certo. Sim. Esopo para pequenos, Lu. Você também vai fazer uma seleção, mas eu recomendo, assim, a partir dos 3 anos, de preferência, Esopo mesmo, não La Fontaine, porque La Fontaine já é uma linguagem mais avançada. É Sim. bom que você trabalhe a partir dos 6, 7 anos. Mas o Esopo, uma versão ilustrada, tá? Para ajudar. Tem a da Companhia das Letras, que é muito boa para isso. Ótimo. Não sabia essa da Companhia das Letras. Eu tenho, mas a minha é da Martin Claret. Ah, as Ah, ilustrações eu não são tenho tão essa. boas. Eu vou comprar a da Companhia das Letras. E Nárnia? Nárnia, várias pessoas perguntaram. A idade Sim. de Nárnia, se der pra criança ler sozinha ou ler em voz alta. Para a criança ler sozinha, se ela já estiver alfabetizada, no caso, a minha filha leu com 6 anos e meio, um dos volumes. Eu não gosto que ela leia toda uma coleção, seja qual for, de vez, porque fatalmente ela vai perder o interesse e você vai acabar desestimulando aquela aventura, né? Então eu sempre faço assim, um volume já vamos intercalar aí, né? E agora ela está no Cavalo e Seu Menino. Mas eu li em voz alta um dos volumes de Nárnia quando ela tinha mais ou menos quase 5 anos. Ela acompanhou bem essa leitura em voz alta, mas eu li mesmo como uma parte de o romance infanto-juvenil, uma parte pequena, não é o foco com crianças pequenas. É legal você ter um momento disso, mas realmente manter as narrativas mais breves. Certo, perfeito. Acho que é isso. E os livros coloridos? Eu até respondi isso hoje nos stories. Ele é mais para criança mais velha mesmo, até mais juvenil. Vamos dizer assim, que acho que com 12 anos talvez você não precise filtrar tanto, né? Talvez alguma coisa ainda precise ser filtrada, mas para criança pequena tem muitos contos que são mais assim para 10 anos, né? Claro, como toda coleção, não só essa, mas toda coleção, por exemplo, eu tenho os contos completos de Green aqui, é o mesmo processo. Você tem que conhecer os contos, selecionar aqueles que você vai contar ou ler em voz alta. É por isso que certos contos de Green, eles são mais famosos, porque na verdade são os que são mais adequados para a infância mesmo, né? Eles já estão filtrados aí pela tradição.
porque são, né, tem temas mais leves. Ótimo. E audiobook, Lu, você indica? Eu usei alguns, principalmente da coleção de Skin. Quando a gente estava indo de um lugar para o outro, eu costumo fazer isso, inclusive, ainda. Mas realmente eu não usei tanto na parte do infanto juvenil, do infantil, assim como uma história mais longa, né? O que deu Uhum. muito certo aqui em casa é você aprender a história e contar sem a mediação do livro ou fazer a leitura em voz alta. De preferência, até fazer os dois. Ótimo. Perguntaram de uma largata muito comilona, eu me lembro, eu vou responder, porque você indica esse livro, né? Eu me lembro Sim, que eu não tenho esse livro, eu não sei porque, acho que quando eu fui comprar tinha esgotado, depois eu esqueci. Esse e o Senhor Vareta são dois livros que me marcaram muito, que você indicava na sua lista, que eu ainda não tenho, preciso até entrar lá para comprar. Então eu sei que a Lu indica uma lagarta muito comilona, uma das sim, suas primeiras listas, não é? sim, para pequenininho, 2 anos, eles gostam bastante. Então tá ótimo. Quem quiser mais detalhes, mais coleções, esperem a aula da Lu, que vai para a plataforma na semana que vem, provavelmente. Sim. E sigam o perfil da Lu para outras dúvidas e o que quiserem, né? Esse daqui é o que Pode. você. Essa pergunta aqui desse é o autor do Otúnio, não é? Esse último Sim, o aqui. Anthony Browne. Sim, os Isso. meus gostaram, é bem para essa fase, entre 4 e 7 anos. Ótimo. Então tá bom, Lu, eu quero que você pedir que você faça suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o seu convite. Estou muito feliz de participar, não só aqui da live, mas no seu curso também. A gente que troca tantas experiências ao vivo, né? É Faz muita verdade. diferença realmente. E agora você realmente está disposta a fazer isso pelas pessoas, vai estender esse alcance que é tão importante para as pessoas. Que, gente, procurando na internet, digitando, achando texto, você não vai achar algo vivo assim. Então, eu espero que as pessoas tenham gostado, tenham aprendido aqui conosco e realmente assumam a alfabetização dos seus filhos, porque isso vai fazer toda a diferença. Exatamente. No fim das contas, é essa a diferença, né, Lu? Sim, Uma ajudando a outra e aí, no final das contas, no final das contas é o que vai fazer a diferença para as crianças. Lu, muito obrigada pelo convite. obrigada. Você é minha amiga, minha vizinha, está sempre convidada para vir no meu perfil. Quando quiser fazer uma live para divulgar o seu curso, o que você quiser fazer, estamos à disposição. Tá bom? Tá E faça o ótimo, seu linda. curso, a Muito gente vai esperar o obrigada. seu curso. Obrigada, Lu. Um beijo, Vamos boa ver, noite. vamos ver. Beijo das crianças. Obrigada, viu? Muito Eu obrigada. vou encerrar aqui para dar uns recadinhos, tá bom? E espero vocês lá no meu perfil também, para quem quiser conhecer o meu trabalho. Obrigada, Lu. Boa noite. Um beijo, fica com Deus. Beijo em todo Beijo, mundo aí amém. na família. Você também. Beijo nas Tchau. crianças. Tchau. Gente, só para encerrar, vocês viram a experiência da Lu, né? Uma mãe homeschooler super experiente, muita coisa para ensinar. Eu espero vocês amanhã, às 9, com o curso Vou Conseguir Alfabetizar. Sim, é a intenção do curso, né? Ensinar a alfabetizar. Amanhã, na live das 9, eu vou contar um pouco da minha trajetória, da minha experiência com alfabetização, vou explicar quais são os módulos do curso, quais são as aulas dentro de cada módulo, o que é o curso e o que não é o curso, né? Porque eu quero deixar isso muito claro. Eu prefiro 1000 vezes que vocês assistam a live de amanhã e falem, não é pra mim, do que vocês depois se sintam, né? Nossa, mas isso você não explicou. Amanhã, na live, eu vou explicar tudo. E depois que eu explicar o cronograma e apresentar todas as aulas e falar sobre todo o perfil do curso, no final eu vou abrir para dúvidas. Ô, Linda, mas e isso? Mas aquilo. Então eu vou separar uns 20 minutos da live de amanhã só para tirar dúvidas. Então, se você ainda não tem certeza se você quer comprar o curso, esteja, por favor, na live de amanhã. Porque daí eu vou tirar as dúvidas, eu vou explicar, tá bom? E aí todas as perguntas vão ser respondidas. O carrinho vai ficar aberto até acabar as vagas, porque as vagas são limitadas, tá? A primeira turma eu fiz assim e foi muito bom limitar as vagas, porque daí eu consigo acompanhar melhor na comunidade, eu consigo responder melhor as dúvidas no aulão Tira Dúvidas e etc.
Então, amanhã, às 9 horas da noite, eu espero vocês para a abertura do carrinho e tirar todas as dúvidas de vocês. Valores, curso, tudo amanhã, tá bom? O resumo das lives a gente vai mandar por e-mail, tá? Exceto a live de ontem, que na teoria não ficou salvo, então não vai ter resumo. Mas a próxima a gente vai disponibilizar. Espero vocês até amanhã. Muito obrigada por quem ficou até aqui. É o último dia amanhã, então eu vou tirar todas as dúvidas. Eu espero vocês aqui amanhã às 9 horas para o último dia da semana da alfabetização, com tira dúvidas e abertura do carrinho. Um beijo, boa noite, bom descanso e até amanhã.